Olá, famílias, mamães, papais, responsáveis pelas crianças, tudo bem? Eu sou Andréia Carvalho, sou pedagoga, professora de educação infantil e também sou educadora parental. Eu trabalho com educação respeitosa, né? Um novo olhar para a educação, diferente dessa educação tradicional que a gente conhece, né? Que pune, que castiga, e aqui é um outro olhar, né? Olhar para a criança como um ser humano que merece respeito, que merece dignidade, que merece consideração. Eu tenho certeza que quando você olha para o seu filho, você vê tudo isso, né? Você vê que ele é um ser humano que merece respeito. Você não olha como um ser inferior, eu tenho certeza disso. Então vamos praticar algumas coisas que a gente pode assim refletir. Esse vídeo aqui é um convite para reflexão, não é um vídeo para julgamento, é para reflexão. Vamos pensar na educação que a gente quer para os nossos filhos, né? Será que a gente, quando a gente bate, quando a gente grita, e eu sei que é difícil sair desse lugar, que a gente quer que a criança nos obedeça, porque a maioria de nós foi educada nesse modelo, né? Que tem que obedecer, que o adulto manda, a criança obedece. Não importa se o adulto está sendo desrespeitoso, se ele está sendo violento, a criança tem que obedecer, porque foi isso que disseram que ela tem que fazer. E nos ensinaram assim também. Só que agora a gente tem um monte de informação, um monte de conhecimento científico de pesquisas que mostram que essa educação punitiva, que bate, que grita, que humilha a criança, em longo prazo ela tem efeitos muito negativos, né? Então as crianças elas vão nutrindo nela um sentimento de desrespeito por si, pelo outro, né, de inadequação, que elas não servem para nada, porque sempre disseram isso para elas, né? Então, como que a gente pode mudar? Né? É difícil, né, a gente mudar uma coisa que a gente conhece há tantos anos e que a gente, né, praticou e pratica ainda, né? Mas tem outras possibilidades, gente. A educação respeitosa, a disciplina positiva, ela traz um monte de ferramentas para nos ajudar, especialmente nesse momento de pandemia. Eu sei que está sendo um momento muito difícil. Eu também tenho uma filha que também está em casa 24 horas por dia. Eu sei como é. Então eu vou trazer aqui algumas dicas para a gente repensar essa educação e pensar em um outro tipo de abordagem, que olhe a criança com respeito. Quando a gente bate, humilha a criança, quando a gente castiga, nós não estamos respeitando a criança, né? Nós estamos a olhando como um ser inferior. Eu tenho certeza que você não acha que seu filho é um ser inferior. Então vamos lá, ó. Para deixar a casa de vocês um ambiente mais leve, mais organizado, eu sugiro, assim como a gente faz na escola, que vocês construam uma rotina com a criança. Uma coisa simples, tá, gente? Assim, ó, vocês podem pegar um papel, caneta, canetinha e chamar a criança. O importante que eu quero deixar claro aqui é que vocês chamem a criança, convidem. A criança, assim como todo ser humano, quer se sentir aceito. Ela quer se sentir importante, afinal ela faz parte da família. Então por que não convidá-la a participar das decisões que ela pode, claro, participar, né? Então voltando à rotina, vocês podem pegar um papel e colocar de manhã. Chama a criança, meu amor, o que a gente faz de manhã? Ah, de manhã, mamãe, a primeira coisa é tomar café da manhã. Então anota aqui. Pode anotar, com crianças menores pode desenhar, ou vocês podem escrever e a criança desenhar, como vocês acharem melhor. Ah, e depois, vai perguntando para ela. Se ela não souber, você vai falando, será que depois do café da manhã a gente almoça? Não, a gente escova os dentes. Aí anota, e depois de escovar o dente? Ah, depois de escovar o dente, a gente vai fazer a atividade que a professora mandou. Coloca aqui e vai colocando. Sabe por quê? A criança, quando tem rotina, ela consegue ter aquela sensação de previsibilidade. O que eu vou fazer agora? É uma noção de tempo. Então ela sabe que depois do café da manhã é escovar os dentes. Não precisa ser, por exemplo, na hora da brincadeira, não precisa ser a mesma atividade sempre. Isso aqui é só para nortear vocês e a criança. E também para quando acontece que, mamãe, não quero escovar o dente agora. Ah, então vamos lá. Vamos olhar lá na rotina, meu amor, o que é depois de tomar café da manhã? É brincar? Não, tem alguma coisa ali antes, não tem? Escovar o dente. E aí você deixa que a rotina te guie, né? Que ela seja o chefe, né? E isso
não é de pronto, não é no primeiro dia que a criança vai, né, colaborar, mas se você fizer assim todos os dias e seguindo, a criança vai internalizando isso e vai ficando muito mais tranquilo, tá? E agora eu quero falar um pouquinho para vocês que eu sei que nesse momento que a gente está em casa, nós pais, mães, avós que cuidam, tios e tios, estamos no nosso limite, né? Nós temos os nossos conflitos interiores, né? Nós somos humanos, antes de ser pai, mãe, de cuidar de uma criança, nós somos humanos e é natural a gente se sentir assim. O que a gente precisa saber é que a gente tem que saber resolver isso com a gente para que isso não tenha reflexos na criança. Afinal, eles não têm culpa e eles também estão passando por momentos muito difíceis, né? De ter que ficar em casa, sem escola, sem poder ver os amigos. Então, vamos acolher os sentimentos, vamos procurar ter empatia, né? Primeiro com a gente, que a gente também vai passar por esses momentos e respirar, né? E saber que um dia depois do outro. E com a criança é a mesma coisa. Então, quando a criança tiver aqueles momentos de birra, né, que a gente chama, que na verdade a birra ela é uma resposta do cérebro para sentimentos e conflitos internos que a criança não sabe lidar, que ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, às vezes ela tá com aquela vontade doida de sair para brincar e a gente falando, não pode por causa disso, disso, disso. Chega uma hora que ela vai o quê? Explodir, né? E ela não sabe o que fazer, ela não sabe falar, mamãe, eu preciso, eu quero fazer alguma coisa. Não, ela vai se comportar da forma como ela sabe, né? Ela vai se expressar da forma como ela sabe. Os pequenininhos às vezes mordem, gritam, jogam as coisas, que é super natural para essa faixa etária, né? Dos pequenininhos, das 6. Os maiorzinhos vão gritar, vão brigar, também vão jogar as coisas. Isso é uma resposta do cérebro tentando, né, saber o que eu faço com o que eu tô sentindo. Eu não sei o que fazer. E aí é papel do adulto, gente, a gente ser o porto seguro da criança. A gente chegar para a criança, não falar, ó, para de chorar, engole o choro. Por que você tá chorando por uma coisa boba só porque você quer sair para brincar? Ela, quando a gente fala assim com ela, eu sei que a gente foi ensinado porque falaram assim com a gente, né? Quando a gente fala assim com a criança, a gente não tá ensinando para ela o que fazer com o sentimento. A gente só tá ensinando que sentir é ruim, que ela é inadequada por estar sentindo alguma coisa. Gente, vamos combinar que é impossível. Ser humano sente. A gente sente. Ninguém chega assim e fala assim, não, não fica triste não. Pode parar de ficar triste. A pessoa pode até falar, mas a tristeza vai continuar aqui. Né? E acontece o mesmo com a criança. Então, qual que é o nosso papel enquanto adulto? Acolher. Acolher, filho, eu entendo que você quer sair para brincar, eu também. Eu também queria sair, eu também queria, sabe, ver meus amigos, fazer um passeio. Nesse momento a gente não vai poder, né? Tenha empatia. E aí, quando a criança estiver mais calma, que tiver passado essa explosão de sentimentos, você pode chamá-la e juntos vocês vão pensar em estratégias para a criança lidar com esses sentimentos na hora que ela tiver com essa explosão. E aí eu tenho uma sugestão aqui para vocês, que é a roda de escolhas da raiva, né? Vocês podem também, é um desenho simples, um círculo, como se fosse uma pizza, e aí você chama a criança no momento em que todos estiverem calmos, tá? Isso não funciona na hora da birra, da irritação. No momento que todo mundo estiver calmo, você vai chamar a criança e falar, filho, filha, o que a gente pode fazer para você mandar essa raiva embora quando ela vier? Ah, mamãe, eu quero apertar uma mansinha bem forte. Ah, eu quero rugir igual um leão, eu quero bater os pés no chão. E outras coisas, eu quero ouvir uma música, eu quero um abraço, eu quero beber um copo de água. São estratégias que vocês vão pensar junto com a criança. E aí, na hora que a criança estiver tendo aquilo, você pergunta, filho, o que você está precisando? Você quer um abraço? Não, não quero um abraço. Então vamos ver aqui na roda o que você pode escolher para mandar essa raiva embora. Né? Isso é treino, tá? Não é na primeira, na segunda vez, isso é treino. A criança vai aprendendo que tem estratégias para lidar com esses sentimentos. E uma última coisa que eu queria falar para vocês, para a gente repensar essa educação. Né? Quando a gente bate, pune e castiga, aquilo faz com que aquele comportamento que está nos incomodando, o grito, a birra, ele para na hora. Mas vocês vão perceber que esse comportamento volta e vai ficando pior, porque ele só é abafado,
né? A gente não está ensinando a criança a lidar com aquilo. O nosso papel é ser guia, né? Ser margem para ensinando a criança, né? O que é socialmente aceitável de uma forma gentil. Quando a gente castiga, a gente não está ensinando o que ela pode fazer, a gente só falou que aquilo não pode. A gente não ensinou o que ela pode, que ela pode conversar, que ela pode ter a gente como um porto seguro para falar o que ela está sentindo, né? E é nesse sentido que a nossa educação deve ser, que o nosso amor deve ser praticado. Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês têm muito amor. É que no momento que a gente está assim no nosso limite é difícil pôr esse amor em prática. Eu sei que eu também sou mãe. Então eu sugiro para vocês que vocês pensem: o que será que eu quero para o meu filho, né? Nossa criança não vai ficar sempre criança, ela vai crescer. Será que eu quero que ela tenha autonomia, que ela tenha iniciativa, que ela respeite, que ela seja responsável, que ela saiba resolver problemas, pense nos outros, seja criativo? Então, será que a forma como eu estou tratando ela hoje vai fazer com que ela desenvolva essas habilidades? Será que se eu ficar mandando nela o tempo todo, exigindo que ela seja obediente, será que ela vai pensar por si mesma? Será que se eu desrespeitá-la gritando, batendo, ela vai aprender sobre respeito ou ela vai aprender a desrespeitar também? Né? Será que se eu só ficar falando, dando sermão e não ouvi-la, será que ela vai me ouvir? Então vamos pensar que nós somos exemplos, né? Nós somos guias e que a gente possa refletir por novas abordagens. Não existe um jeito só de educar. E se você quer aprender outros jeitos, aqui tem bastante dicas, né, para pôr em prática. Um beijo, foi um prazer conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!